Eu quero, nessa manhã, já agradecer a vocês, irmãos, pelo coração aberto, escancarado e pela presença de vocês a estarem aqui, pela escolha que vocês fizeram de estar no culto, de estar aqui glorificando o nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Israel, a Tati, mandar um abraço apertado do meu pastor Edilson de Lira, da minha mãe espiritual, Mísia Helen, os meus pais espirituais, mando um abraço para vocês, e eu tenho a honra de estar aqui falando. Se estou aqui é por causa deles, dos ensinamentos deles para a minha vida. Então recebam o abraço apertado dos meus pastores para vocês, amém? Eu trouxe camisas do Projeto A Rede, gente. Para quem não conhece, o Projeto A Rede é um projeto social, tá? Eu sei que muitos conhecem a banda, mas a rede, ela não é só banda. A rede, a gente tem um movimento de evangelismo, de ir a cadeias, a presídios, de instituições, hospitais, manicômios, abrigo de idosos. A gente vai em guetos, vielas, em lugares que muitos não querem entrar. E você pode ajudar essa missão orando. Você pode ajudar essa missão ofertando na missão. A forma que você pode participar é comprando uma camisa. Se não serve para você, compra para alguém. É uma forma de você estar abençoando a vida de alguém, tá? E você vai estar incentivando a pregação da palavra, ações sociais, ajudar a comunidade de extrema pobreza. Tem arrastão de tambores, são centenas de percussionistas nas ruas, louvando, as pessoas recebendo Jesus nas portas das suas casas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, tudo para alcançar o nome de Jesus. Você pode fazer parte também dessa semeadura. Eu sei que você já tem ajudado, com a tua obra, com o teu coração, com os teus dízimos e ofertas, mas você pode tocar em mais áreas, comprando, adquirindo a camisa do Projeto A Rede, amém? A camisa está disponível, acho que no Verbo Shopping, está aqui. Essa aqui é uma camisa da Missão Bolívia, tá? A gente vai estar indo para a Bolívia agora em setembro, levar o evangelho lá para as crianças, para comunidades. A gente vai visitar os povos andinos, os povos inhuncas. A gente vai visitar crianças que são abusadas de pedofilia. Eu sei que a igreja também está indo em novembro. Invista na vida de alguém que está indo aqui da igreja. Às vezes você não pode ir, mas você pode estar orando, você pode estar semeando na vida dessa pessoa. A missão se faz dessa forma. Você pode orar, você pode ir e você pode enviar pessoas, tá? Então, uma forma de você estar ajudando na missão de Deus aqui em Caruaru e no Vale do São Francisco junto com a gente. Meus irmãos, eu entendi que o tema hoje é liderando como Jesus. A nossa vida deve brilhar como Jesus Cristo. Jesus nos disse que nós devemos andar assim como Ele andou. Sede santos como eu sou santo. Sede perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Jesus Cristo, Ele é o exemplo, Ele é o caminho, Ele é aquele que nós devemos olhar, nos inspirar. Ele é o modelo para as nossas vidas. O nosso modelo não são os artistas, não são as pessoas do mundo secular, não são os técnicos. Não, o nosso modelo é Jesus. Nós olhamos para Jesus Cristo, nós devemos sim nos inspirar com pessoas, olhar para pessoas que vão nos levar mais para perto de Deus, se associar com pessoas que são cheias do Espírito Santo, se aproximar de pessoas que te aproximam de Deus, mas os nossos olhos estão sempre firmados em Jesus Cristo. E a gente deve não só viver, como também liderar, agir, se mover como Jesus se moveria. Eu ensino isso muito nas aulas de evangelismo do Rema, que nós deveríamos, antes de tomar qualquer atitude, que a gente deve pensar qual seria a resposta de Jesus para essa situação. E a gente deve responder não segundo a nossa vontade, mas como Jesus responderia. Porque a gente muitas vezes quer agir por impulso, a gente quer agir pelo sentimento, pela emoção, pelo momento, mas a gente deve parar e pensar, Nós precisamos ser rápidos para ouvir e tardios para falar. Diga comigo: rápido para ouvir e tardio para falar. Jesus Cristo, Ele quer fazer em nós uma metamorfose, Esse mecanismo da natureza chamado metamorfose é uma transformação. Eu quero trazer um contexto do dicionário, do que significa essa palavra metamorfose. Essa palavra, ela quer dizer, presta atenção, metamorfose quer dizer mudança relativamente rápida, intensa, estrutural, mudança de hábitos que ocorre durante o ciclo de vida de certos animais, como, por exemplo, a transformação da lagarta em borboleta. Observe que a metamorfose
ela é uma mudança considerável. Também tem outras explicações para a metamorfose, que quer dizer, significa mudança, transformação de um ser em outro. A mudança de um ser para outro ser, de uma forma em outra. No sentido figurado, metamorfose é a mudança considerável que ocorre no caráter, diga caráter, no estado, na aparência, diga aparência, de uma pessoa. É uma transmutação física e moral. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós fomos transformados em uma outra pessoa de aparência física, moral, comportamental. Nós mudamos, porque eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Metamorfose é uma transformação. Observa que a metamorfose é o ato de alguém, de um ser, chamado lagarta, que é um animal invertebrado, que não contém ossos, e aquele animal, ele vive se rastejando, ele vive na atmosfera terrestre, ele vive na atmosfera pelo qual, para ele chegar em algum lugar, ele faz esforços terráqueos, ele vai se comprimindo em força para ir subindo, e ele anda bem lentamente. Percebe isso? Uma lagarta, ela é bem lenta, e ela vai subindo até alcançar um galho, e ela passa determinado tempo naquele galho preso, e aí começa a transmutação, que é a transformação daquela... Isso aqui não é aula de ciência, amém, irmãos? E então ele passa por uma transmutação, ele passa, e a gente fica observando. Se você parar para olhar aquela lagarta passando por uma metamorfose, você perde a paciência, você vai embora, porque é muito lento o processo. O processo é lento, e ele vai se entrando num casulo, e aquele casulo se forma, o casulo se fecha, e ele passa um tempo, e você fica olhando, você para de olhar aquilo, sai, você volta semanas depois e continua lá, parece que nada está acontecendo. Passa 15 dias, 20 dias, parece que nada está acontecendo. Passa um mês, parece que nada aconteceu. Mas de repente sai uma linda borboleta. De um animal feio, musgoso, rastejante, que vivia em uma atmosfera terrestre, agora ele começa a voar. Deus está nos chamando para sair da atmosfera terráquea, para nos levar para a atmosfera do alto, para que a gente possa ver como Ele vê. Sabe que daqui de dentro da igreja a gente não tem muito a visão do que está lá fora. A gente está aqui, está cercado por paredes, a gente não vai ter uma visão do que está acontecendo do lado de fora. Mas um pássaro que está voando, ele sabe muito bem o que está acontecendo em Caruaru. Deus está dizendo para nós: saiam da atmosfera terráquea, terrena. Eu vou te levar para uma atmosfera do alto. Eu vou te levar para ampliar a sua visão, para que você possa enxergar como eu enxergo, disse o Senhor. Para que você possa ver como eu estou vendo. Sabe que discernimento de espírito, muitas pessoas têm uma má interpretação desse dom. Porque discernimento do espírito não é somente a gente olhar e detectar demônios. Discernimento de espírito é você olhar para uma pessoa e enxergar ela no centro do ser, daquilo que Deus fez ela para ser. É você enxergar a pessoa no propósito pelo qual Deus a constituiu. Que a gente não o julgue como os homens julgam, mas que a gente veja como Deus vê. Isso é discernimento espiritual. Para que a gente possa discernir quem é aquele ser em Deus. E apresentar aquela pessoa a ela mesma. A boca de Deus sobre a terra é você. Repita comigo, por favor, diga: a boca de Deus na terra sou eu. Deus usa homens. Foi assim, quando ele queria falar com a humanidade, ele levantava os profetas, eram os homens, e os homens maus matavam os mensageiros de Deus. Mas nessa manhã aqui eu estou vendo dezenas e dezenas de mensageiros de Deus aqui. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Se puder colocar na tela, coloca comigo. Diz assim: Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Querido, se há um terceiro céu é porque há o segundo e há o primeiro. É uma questão lógica, amém?
Ele foi levado ao terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora dele, não sei, mas Deus o sabe. Existe um primeiro céu, um segundo céu e um terceiro céu. Deus está num terceiro céu, que é muito mais alto. É muito mais alto do que o que a nossa mente pode compreender. O primeiro céu são onde os principados e potestades atuam, que é nessa atmosfera pelo qual a gente olha para o céu e vê nuvens e vê aquele azul. Essa é a atmosfera do primeiro céu. Existe um segundo céu, mas Deus está muito acima. Ele está no terceiro céu. Ele está levando a gente para enxergar do terceiro céu para a terra, para que o nosso nível de entendimento e compreensão seja dilatados, para que a gente possa ver como Ele vê. Olha só, Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta nos céus. E a primeira voz que ouvi era como a voz de trombeta. Ao falar comigo, a voz disse, presta atenção, olha o que ela disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. O Espírito de Deus, o próprio Jesus Cristo, chega para João lá na ilha de Patmos e diz: João, tenho muita coisa para te mostrar, mas eu não posso te mostrar daqui. Sobe comigo, que eu vou te mostrar. E o Espírito leva João às alturas, até o terceiro céu, para ele enxergar como Deus vê. Colossenses 3:1 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Versículo 2: pensem nas coisas lá do alto. Eu elevo os meus olhos aos montes, e é de lá. Ele não está mandando você olhar para a montanha, Ele está te dando um entendimento para você levantar a cabeça, parar de olhar para as pessoas. Levanta a cabeça, olha para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. No versículo 2 ele diz: pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são terrestres. Versículo 3: porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Versículo 4: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestos com Ele em glória. 2 Coríntios 5:17 diz: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus está dizendo: deixa de ser lagarta e vem viver na atmosfera do ar. Deixa de se rastejar. Deixa de viver segundo a força musgosa dos teus músculos. Voe e deixa o vento te levar. Eu quero nessa manhã, como liderando como Jesus, trazer um entendimento para vocês, que nós somos treinados pelo Espírito Santo para não cair. Diga: treinado para não cair. Sabe que uma borboleta não está preocupada em cair? Sabe por quê? Porque ela tem asas. Ela senta onde ela quiser, ela pousa onde ela quiser. Pode ser alta ou baixa, ela não está nem aí, porque ela tem asas. Deus está nos dando asas, asas espirituais, irmãos, para que você não coloque a sua força no seu entendimento, na sua sabedoria, porque é de lá que vem o teu socorro, é do alto. Porque o Filho do Homem, Mateus 18:11, Mateus 18:11 diz assim, se puder colocar na tela: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Observe que ele não disse quem estava perdido, é o que se perdeu. Algo foi perdido e Jesus veio devolver o que se perdeu. Não é alguém que está perdido. Quem está entendendo isso, gente?
Palavra do Senhor: algo foi perdido e eu vim devolver a vocês. Querido, eu creio que para Adão colocar nome nas baleias, ele precisou andar sobre as águas, porque não tinha como ele conhecer aquele peixe da beira. Ele teria que andar para ver os peixes. Jesus está devolvendo para a gente uma autoridade, um domínio que foi perdido. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andem no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Porque, por isso, não façais porventura o vosso querer. Existe uma palavra que é muito importante para o pecador. O pecador precisa ouvir a mensagem de Jesus. O pecador sem Jesus está perdido. O pecador sem Jesus vai para o inferno. O pecado não tem poder de levar ninguém para o inferno. O que leva alguém para o inferno é recusar Jesus. Então a mensagem principal para o mundo é Jesus Cristo, não tem outra. Mas para a igreja, a mensagem principal para os últimos dias é o entendimento da graça de Deus. O entendimento da graça faz com que a gente entenda o que Deus nos deu. Se eu perguntar aqui na igreja o que é graça, 90% dos irmãos vão dizer: graça é favor imerecido. Não está errado, está certo. Só não está completo. Porque graça, ela não é somente o favor imerecido. Fomos salvos sem merecer. A graça também é o empoderamento de Deus para viver uma vida que alegra os céus e inspira os homens. A graça é o poder de Deus sobre nós para que a gente possa viver uma vida que nos mantém no caminho correto. A graça também nos mantém salvos, para que a gente não perca o que se recebeu. A palavra fala em Hebreus capítulo 4, versículo 6, que existem pessoas que estavam salvos, provaram das coisas do Espírito, se encheram do conhecimento de Deus, provaram de coisas inefáveis, mas que chegou ao tempo dele se afastar tanto da presença, que agora tornou-se impossível renová-los novamente. Então a salvação ela pode ser perdida se não tiver a compreensão exata. Não é uma vez salvo e salvo para sempre. A graça de Deus é esse poder que vai nos manter uma vida que alegra a Deus, uma vida que inspira pessoas, uma vida que nos fortalece para fazer aquilo que Jesus nos comissionou. Jesus disse: vocês farão as mesmas obras que eu fiz, e digo mais, vocês farão obras maiores. Como faremos isso, irmãos? Se não for a graça dele em nós. Aquela passagem conhecida da mulher pega em flagrante adultério. Homens, mestres da lei, levam aquela mulher diante de Jesus, porque a lei mandava apedrejar aquela mulher. Aí eles falam assim: vamos levar para Jesus, porque se ele falar o contrário, quem vai ser apedrejado é ele. E aí eles levam até Jesus e dizem: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, o que devemos fazer com ela? E aí Jesus levanta e diz: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra nela. Do mais velho ao mais novo, todos soltaram a pedra, porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E Jesus volta a ficar riscando o chão. Eu creio que ele estava ali escrevendo o pecado de cada um, esperando alguém arrumar a primeira pedra nela. Todos foram embora, irmãos. Agora ele não tinha pecado, ele era o único que poderia apedrejá-la. E ele chega para a mulher e fala: mulher, cadê aqueles que te condenavam? A mulher diz: Senhor, não tem mais ninguém aqui. Ele diz: pois é, nem eu te condeno. Eu poderia te apedrejar, mas eu não vou te apedrejar. Aí ele dá 2 comandos a ela. Primeiro ele liberta, diga liberta. Ele diz: vai. Primeiro ele solta. Primeiro ele dá asas. E depois ele dá uma ordem.
e não peques mais. Esse não peques mais, quando a gente fala em não pecar mais, aí a pessoa fala assim: poxa, que palavra dura. Querido, se Jesus disse que podemos, é porque podemos. Porque senão ele sai da categoria de justo para entrar na categoria de injusto, e ele não é injusto. Por que aquela mulher, sendo pecadora? Porque ela não tinha o Espírito Santo como nós temos. Nós estamos capacitados com o Espírito Santo, que nos instrui em todas as coisas, João 14. Aquela mulher não tinha o Espírito Santo. Como é que Jesus chega para uma mulher pecadora e diz para ela: não peque mais? Porque a própria graça estava falando com ela. E antes de Deus enviar, Ele capacita o que enviou. Quando Deus te dá asas, não estou fazendo propaganda aqui de Red Bull, Ele antes te capacitou para voar. Aleluia. Olha só o que é que ele diz à igreja de Colossos. Colossenses 1:6 diz assim: chegou até vocês esse evangelho que está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Ele está dizendo que essa igreja de Colossos entendeu a graça de Deus que as outras igrejas não tinham compreendido. Então as outras igrejas não estavam vivendo essa graça por falta de compreensão. E o apóstolo Paulo está dizendo para elas assim: olha, vocês estão fazendo algo muito melhor do que os outros, porque vocês entenderam a graça de Deus. Agora olha o que ele diz aqui em Colossenses 1:10. Desta maneira, que maneira? Cheios da graça de Deus, vocês podem viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Não é uma parte do agrado, vou agradar em algumas coisas. Ele está dizendo assim: você vai viver de inteiro agrado, de forma completa, de forma plena, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O povo de Colossenses estava preparado com a graça de Deus para fazer o que nenhuma outra igreja estava fazendo. Por quê? Não é porque os outros não receberam. As outras também receberam, mas essa entendeu que recebeu. O conhecimento é libertador, irmãos. Por isso João 8,32 nunca vai sair de moda: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça o que está na tua mão e tome posse, porque daquilo que você não se apossua, o diabo toma e rouba de você. Então é importante nós entendermos isso. 1 Pedro capítulo 1 versículo 16, Jesus fala: sejam santos como eu sou santo. Se ele está falando que a gente deve ser santo, é porque a gente pode. E o que é ser santo? Separado para a obra de Deus, consagrado à obra do Senhor. Agora eu vou engrossar um pouco mais o caldo da palavra para nós. Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês. Os cristãos, eles não gostam de dizer assim: a perfeição para mim é impossível. Mas não é o que Jesus está falando, irmãos. Não importa o que você ouviu dos religiosos, eu fico com o que Jesus falou. A palavra de Deus fala em Romanos: brilhem como a luz da aurora, vocês brilharão cada vez mais, até chegar dia perfeito. Não é que o dia perfeito nunca vai chegar, vai chegar. Você hoje é melhor do que ontem, e amanhã vai ser melhor do que hoje. É passo a passo, é brilhando cada vez mais, até chegar o dia perfeito. O que eu quero dizer é que o dia perfeito chega. João 10,34, Jesus disse: me perdoe, irmãos, vou pregar a verdade, amém? Jesus disse: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. Se você entendesse isso, você já saía correndo na unção, dando cambalhota. Porque a gente gosta, se eu falar assim: você é o vermezinho de Jacó, aí o cara: oh, glória a Deus, é mesmo, Senhor, só a poeira levada pelo vento. É mesmo, Senhor, eu não posso nada, não posso nada. Eu nasci para viver mesmo, Pai, passando por esse perrengue, passando pela prova todo dia. A gente gosta de ouvir essas coisas, porque o homem gosta de ter pena de si mesmo. É a autocomiseração. Mas olha o que Jesus está dizendo, não foi nenhum apóstolo.
Ele está dizendo: eu não disse que vocês são deuses. Aí a religião fica com raiva. Deuses o quê, rapaz? Eu digo: eu fico com a palavra do Senhor. Aí Jesus conclui dizendo assim: se Ele chamou vocês de deuses, a quem foi dirigida a palavra de Deus? E as Escrituras não pode falhar. Então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acreditem em mim. Jesus está dizendo: eu sou filho de Deus. E aqueles homens blasfemaram contra ele. Ele disse: eu digo mais, não só eu que sou filho de Deus, não sou eu só que sou um deusinho, não. Vocês são deuses também, porque a vocês foi dirigida a palavra. E a palavra não pode falhar. Agora o homem não quer. Quando fala: você é filho de leão, é leãozinho, pato é patinho, cachorro é cachorrinho, filho de Deus. Aí diz: não, filho de Deus é minhoca. Muitos falam que tentação é grande demais, mas grande é o Deus que está conosco, irmãos. Como disse o pastor Israel: maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. 1 Coríntios 10:13 diz: não sobreveio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Toda tentação é humana, irmão. Não existe tentação sobrenatural. Toda tentação é humana. Agora, aquele que envia a tentação pode ser sobrenatural, mas o diabo não pode fazer nada em nós, porque ao nosso derredor tem anjos. Ao nosso redor tem anjos protegendo. Se ele pudesse, ele passava a espada em todo mundo, mas ele não pode, não dá para ele. Não dá para ele fazer isso. Antes da gente aceitar Jesus, se ele pudesse, meu irmão, ele matava um por um, porque já condenava todo mundo ao inferno. Por que ele não faz? Porque tem anjos ao nosso redor. Quando ele encosta, quando ele vê o tamanho do anjo, ele diz: não dá para mim não. O diabo é um ratinho de megafone, meu irmão. A gente vai ficar surpreendido quando olharmos o tamanho dele. Vai dizer: isso aí fez essa bagunça toda na humanidade? Porque ele vai atacando mentes, enganando pessoas. Querido, aquilo que você se alimentar, você vai ficar forte. Agora a gente não pode passar 8 horas assistindo série de Netflix e dar um café frio da palavra de Deus. Ninguém está em pé aqui do que comeu o mês passado. Você precisa se alimentar da palavra. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que você alimentar vai vencer. É por isso que Jesus disse: a carne é fraca. Sabe por que é fraca? Porque se você alimentar o espírito, a carne toma pé. Aí tem pessoas que quando elas erram, elas falam assim: mas a carne é fraca. Vira logo teólogo. Na hora de pecar, o cara não é teólogo, mas na hora de justificar o pecado, ele quer ser teólogo. Jesus não está dizendo que a carne é forte. Se ele falasse assim: a carne é forte, não, ele disse: a carne é fraca. Então alimente o espírito e a carne vai perder. Amém, irmãos? Porque não tem tentação que não seja humana. Agora, olha aqui em 2 Coríntios, quando ele diz assim, em 2 Coríntios, cadê, minha gente? O versículo fugiu dos meus olhos. 1 Coríntios 10:13 diz: não sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá o livramento para que vocês suportem tudo. O diabo, ele não pode, meu irmão, forçar a gente a fazer nada. Ele vem no nosso desejo. Lá em Tiago capítulo 1 diz que Deus não pode ser tentado, por isso não tenta ninguém, mas cada um é pego por causa das suas próprias concupiscências, desejos ocultos do coração. Aí o que é que o diabo vai fazer? Ele pega o cardápio e bota para você olhar o cardápio, porque ele só vai te tentar naquilo que você gosta. Ele não vai te tentar daquilo que você não gosta. Ele não pode fazer nada. Ele é sobrenatural, mas a tentação é natural. Agora, quem está dentro de nós é sobrenatural. Porque o diabo tem algum poder, mas quem está em nós, ele nos deu todo o poder. Você tem todo o poder. Salmo 101:3: não porei coisa injusta nos meus olhos, detesto a conduta dos que se desviam para o mal. Nada disto vai se apegar a mim. Nada disso se apega a mim, irmãos. Nenhum desejo carnal, nenhum desejo momentâneo. Quando o homem peca é porque ele quer pecar, irmão, não é porque ele não pode. Entenda uma coisa:
Quando um homem peca é porque ele quer. Existe o erro às vezes da emoção, do impulso, mas muitas vezes o cara olha para a casca de banana e diz assim: vou cair. O cara está andando aqui, tem uma casca de banana, ele fala: ixi, uma casca de banana, eu vou cair. Mas o procedimento certo não é esse. Ou você desvia da casca de banana, ou faz melhor, pega a banana e joga onde é o lugar dela, que é no lixo. Não é olhar para a tentação e dizer: a tentação, ixi, é uma tentação, agora não dá para mim não, a minha carne é fraca. O que foi que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios? Ele diz assim: olha, Senhor, tira de mim o espinho da carne. Não é isso que ele fala? Ele pede a Deus para tirar. Uns dizem que é tentação, outros dizem que é um espinho mesmo, não importa, seja lá o que for. Deus responde a Paulo, diz: Paulo, a minha graça te basta. O que é que Deus está dizendo para Paulo? Paulo, tudo que você precisa, eu já te entreguei. Tudo que você precisa para vencer uma tentação, uma tempestade, eu entreguei a você. E aí ele diz assim: e o meu poder se aperfeiçoa. Ele está dizendo: aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Para que a gente não olhe para essas circunstâncias, irmãos, e a gente acha que é difícil demais vencer, que a gente é fraco demais. A gente, para liderar como Jesus Cristo, a gente precisa entender o poder que Ele nos deu para andar no caminho. Você não só está no caminho da palavra fazendo esforço, não, você está munido de graça sobrenatural, poder de Deus para fazer as mesmas obras que Ele fez, para ser santo como Ele é e para ser perfeito como o Pai é. Oh, aleluia, meu irmão. Agora, o que é que acontece com as pessoas? Muitas vezes elas querem se aproximar do pecado. Sabe, uma criança quando vai na casa que tem piscina, ele fica assim: vai mãe, e fica andando pela beira. Não, menino, você vai cair. Não, mãe, não vou cair não, estou só brincando. Está torcendo para alguém empurrar ele. E ele está ali na beira, uma hora termina caindo, sabe? A palavra fala que lá, não vai dar tempo para eu ler essa passagem, mas lá, o rei Abimeleque, ele vai para uma batalha, e ele se aproxima tanto do muro, que uma mulher vendo o rei, próximo do muro, pega uma pedra e joga na cabeça dele. Ele fica tão envergonhado que ele vai morrer por causa da pedrada de uma mulher. Um cara que é de guerra, um homem de batalha, um homem que vencia exércitos, perdeu porque se aproximou do muro demais. A mulher viu ele, jogou a pedra na cabeça, matou. Aí quando ele estava morrendo, ele olhou para o soldado e disse: me mate logo e não diga a ninguém que foi uma mulher que me matou. Mas por que ele morreu? Porque se aproximou. Querido, tem muita gente que fica se aproximando do pecado. O diabo é um bicho amarrado, meu irmão. Ele não pode fazer nada. Conosco ele não pode fazer nada, só se nós deixarmos. Mas tem muita gente que fica assim: Xaninha, perto da onça, oh, mas é bonitinha. E se você se aproximar, a onça pode te atacar. Então é ficar munido daquilo que Deus nos deu, mas proteger-se, irmão. Usa a tua sabedoria. A graça que está sobre você é poderosa. Não é na nossa força. Se fosse na nossa força, a gente nada podia, irmãos. O que faz a gente vencer, seja qual for o desejo, é a graça que está em nós. E quem é que tem essa graça? Todo aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus. Deus está fazendo uma convocação nessa manhã. A gente cantou aqui antes: usa-me, eu sou o teu milagre. Você é um milagre de Deus, irmão. A graça de Deus está sobre você, para que as pessoas olhem para nós e digam assim: rapaz, a transformação dessa mulher, a transformação desse homem, tinha que ter sido Deus. De olhar para nós e dizer: eu lembro muito bem, esse cara era um pedinte, esse cara era um mentiroso, agora fala a verdade. Esse homem era um homem justo, agora é justo. Esse homem andava se rastejando, agora ele voa. O Senhor está dando graça para empreendimento, graça, sabedoria, instrução do alto para você que é empresário, para você que é líder de família, você que lidera pessoas. Há uma graça, e se tem uma coisa que você pode pedir todos os dias é graça. Você não pode pedir para ser salvo todo dia, mas você pode pedir todo dia: Senhor, me dá graça. Graça para lidar com o meu vizinho, graça para o meu trabalho, graça para criar, graça para lidar. Graça você pode pedir todos os dias, e essa graça está disponível para nós, irmãos. Você pode ficar de pé, meu querido. Oh, obrigado, Senhor. Hebreus 12:14 diz: procurem viver em paz com todos, busquem a santificação. Busquem a santificação.
Sede santos como eu sou santo, disse o Senhor. Busque a santificação. Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem outras coisas que é a gente que vai fazer. Tem coisas que só Deus faz, meu irmão, e o que Deus faz só Ele pode fazer mesmo. Agora, você chegou até aqui, você escovou seus dentes. Escovou ou não escovou? Quem escovou seus dentes? Foi você ou foi Deus? Você penteou o cabelo, pelo menos deveria. Se penteou, não foi Deus que fez isso. Porque tem coisas que Deus vai fazer, mas tem outras coisas que dependem de nós. Eu vi o irmão passando assim a mão pela cabeça assim, fez, rapaz. Tem coisas que é Deus que vai fazer, irmão, mas tem outras que é a gente fica pegando tudo e colocando na mão de Deus. E Deus está dizendo para nós: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Deus está dizendo assim: não me peça mais nada não, porque tudo o que você precisa eu já te dei. Para você vencer tempestades, para você dirigir a sua família, para você coordenar a sua empresa, sabedoria, favor, poder, autoridade, eu te dei tudo que você precisa. Para quê? Para que você lidere como Jesus lidera, para que você ande como Jesus anda. Isso é graça. Se não fosse graça, a gente não conseguiria, mas essa graça está em nós. E o que eu quero nessa manhã é que você receba essa graça. Eu sei que você está achando impossível para você, mas o que é impossível para o homem é simples demais para Deus. O que nós não podemos fazer, Deus faz com muita simplicidade, querido. Enquanto você pode fazer, Ele deixa você fazer porque Ele te capacitou. Mas quando a sua mão não alcança mais o lugar de botar o chapéu, aí Ele pega e bota para você. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Espírito Santo. Que esse entendimento da graça esteja cada vez mais forte dentro de nós. Que possamos voar, Pai, com as asas que o Senhor nos entregou. Que possamos enxergar do alto, assim como o Senhor enxerga as coisas, e ver a forma poderosa e gloriosa que o Senhor nos colocou aqui na terra. Isso não é para a nossa soberba, Pai. Eu sei, porque senão o Senhor não teria nos dado. Se o Senhor nos deu, é porque é para usar e fazer bom uso. Eu te dou graças por essa graça sendo agora espalhada no meio do nosso corpo, Pai, do corpo de Cristo agora sendo fortalecido em toda graça, em áreas que a gente não tinha força sendo fortalecido, em áreas que estavam escuras chegando a luz, aonde há doença chegando cura, aonde há prisão havendo liberdade. Senhor, traz calmaria no meio das tempestades dos nossos corações. Senhor, usa cada um de nós com a tua graça. Eu te agradeço por esta manhã e pela graça do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. E este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia, tem graça para você essa manhã, irmãos. Aquilo que parecia, recuse-se de ser vítima. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Esteja pronto para liderar como Jesus liderou. Aquilo que parecia
impossível, aquilo que parecia. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus está fazendo uma convocação nessa manhã. Você vai levantar a sua mão e vai dizer: usa-me, Senhor. Usa-me, porque eu sou o teu milagre. Eis-me aqui, usa-me a mim, como disse o profeta Jeremias. Levanta a tua mão e canta comigo.